Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper e hoje vou ensinar para vocês mais uma vez algo básico, importante e novo que vocês não sabem ainda, e é a diferença entre so, very e to. Algo que pessoas geralmente pensam que essas três palavras são iguais e são intercambiáveis. Não são. Muitos alunos confundem a gente quando eles presumem que muito em português é to ou so. Não são. Essa explicação é inédita. Eu não acho que vocês já escutaram o que eu vou dizer agora. Então, vamos lá. Pessoal, ultimamente em nossas aulas, estou percebendo muitos alunos e alunos com níveis altos de inglês perguntando para mim, depois de um exercício, nós damos um exercício de tradução com muito, e depois eles perguntam, mas não podemos traduzir muito como so? Eu digo não pode. A tradução perfeita para so é tão. Vou dar para vocês um exemplo. It's so cold that I have to wear 3 coats. Nesse exemplo, só tem uma tradução em português. É tão frio que eu tenho que usar 3 casacos. Nós não podemos colocar outra palavra. Nós não podemos falar, é muito frio que eu tenho que usar 3 casacos. Porque nesse tipo de frase que falamos tão mais adjetivo para intensificar aquele adjetivo e dizer qual é o resultado, ou seja, tão frio que tem o resultado que eu tenho que usar 3 casacos, a única maneira é tão em português e so em inglês. Então, se falamos, Christina is so beautiful that I can't stop looking at her. A única maneira de dizer isso em português é Christina é tão linda que eu não consigo parar de olhar para ela. Você não pode falar, Christina é muito linda, que eu não consigo parar de olhar para ela. Então, podemos começar com isso para estabelecer a ligação, o vínculo entre so e tão. É perfeito, é uma tradução perfeita. Pessoal, agora vamos fazer uma coisa mais difícil. Vamos olhar essas duas frases. Wow, this pizza is so good. Comparado com this pizza is very good. Ou vamos só fazer this pizza is so good comparado com this pizza is very good. São frases diferentes para mim. Por quê? Porque quando alguém fala this pizza is very good, aquela pessoa simplesmente está dizendo que é muito boa, mas ela está falando de uma maneira objetiva. Nós não sabemos nada de como ele se sente sobre isso. Nós não sabemos se ele acha isso é surpreendente, é muito melhor do que outras pizzas, ou é uma coisa muito impressionante. Nós não vamos colocar um ponto de exclamação depois de this pizza is very good, normalmente. Ao menos que nós levantamos o tom de voz. Mas very, a ideia de very é uma ideia que estamos falando de uma maneira objetiva, que é totalmente diferente do que só. Se alguém fala, this pizza is so good, é uma frase subjetiva, que tem muita emoção, e nós sabemos, não simplesmente que a pessoa acha que a pizza é muito boa, mas também ele é surpreso, ele é impressionado, ele acha muito melhor do que outras pizzas, entendeu? É anormal. E ele está entusiasmado. E essa realmente é a diferença, que toda essa emoção de entender que a pessoa está surpresa, etc., tem com so. Eu acho que vocês podem entender isso se pensarmos em tão e muito. Porque quando vocês falam tão, geralmente vai ter mais emoção na sua voz. Essa pizza é tão boa. Às vezes pode falar, essa pizza é muito boa. Mas tão é mais comum em português colocar aquela emoção. Em inglês, naturalmente, só usando so em vez de very, você vai entender diferente, você vai entender uma diferença em entusiasmo e a pessoa sendo surpresa ou impressionado. Tudo isso vem com so e não com very. Pessoal, vou dar mais dois exemplos para mostrar essa diferença entre so e very. Mostrar que so é uma palavra
subjetiva, que mostra muita emoção, muito entusiasmo, mostra que você está muito impressionado. Very objetivo, não mostra nenhum sentimento ou emoção, simplesmente está dizendo muito mais o adjetivo. Então, por exemplo, essas duas frases. Thanks so much. Thanks very much. Se fossem igual, eu responderia igual quando eu escuto, mas não respondo igual. Quando pessoas falam thanks so much, muitas vezes hoje em dia, eles estão dizendo em situações que não cabe, porque não tem nenhum motivo para ser emocionado, para ser impressionado, para ser entusiasmado. Entendeu? Quando uma pessoa fala thanks so much, a coisa que eu penso é que aquela pessoa está muito entusiasmada sobre o que falou. Então, eu penso, por quê? Like, se falasse thanks very much, ok, é uma palavra normal, está sendo objetivo, não está mostrando emoção. So, vamos supor que eu vou comprar uma caneta em uma loja. Seria normal falar thanks very much ou thank you, mas essas pessoas hoje em dia estão falando thanks so much, e eu fico pensando, thanks so much? Por que você está falando so much? Dá a ideia de um ponto de exclamação, de ser muito impressionado ou surpreso. É tão surpreendente comprar uma caneta? Precisa de tanta emoção, entusiasmo, porque eu comprei uma caneta? Claro que não. Porque hoje em dia, essa é uma teoria minha, porque hoje em dia pessoas estão falando cada vez mais thanks so much em vez de thanks very much? Eu acho, porque hoje em dia pessoas estão ficando cada vez mais robotizadas. Então eles estão falando thanks so much para compensar o fato que eles não estão não tem mais emoção, né? Então eles usam uma palavra emocional para compensar, ok? Uma ideia, a ideia é que so dá mais emoção, comunica mais entusiasmo do que very, que é mais neutro. Então, pessoal, eu não estou dizendo que vocês não devem falar thanks so much. Aliás, como eu disse, cada vez mais nativos estão dizendo thanks so much. Eu só quero que vocês entendam que thanks so much mostra uma emoção e um entusiasmo que thanks very much não mostra. Mas, para falar sobre very é a melhor maneira de intensificar um adjetivo quando você quiser dizer muito. Se você quer dizer muito triste, você vai falar very sad. Se você quiser falar muito quente, você vai falar very hot. Muito caro, very expensive. Essa é a melhor maneira de intensificar um adjetivo. Vamos supor que você quer intensificar mais do que very. Vai falar very, very. Very, very hot. Very, very tired. Very, very expensive. E olha isso, para voltar para a diferença entre very e so. Vamos supor que você abre uma enciclopédia. E você olha Porto Alegre. E tem uma frase. Porto Alegre fica muito frio no inverno. Ok, como vamos falar isso em inglês? Well, claro, uma enciclopédia em inglês vai dizer Porto Alegre gets or becomes very cold in the winter. Jamais vai falar so cold in the winter, uma enciclopédia. Por quê? Porque uma enciclopédia é objetiva, é neutra, não tem emoção, está dando você um fato. E quando falamos em fatos objetivos, usamos very, não so. Se você vai para um médico, e o médico fala para você, num relatório, seu coração é muito saudável. Ele vai dizer, your heart is very healthy. Jamais vai falar, your heart is so healthy. Por quê? Porque ele é um médico, ele é profissional. Ele tem que ser calmo, ele tem que ser objetivo, e ele não vai falar so por isso. So é uma palavra informal que usamos quando estamos falando. Very também pode ser usada em situações informais, mas very é uma palavra neutra e objetiva, então em situações formais vamos usar very. Agora, pessoal, vamos falar sobre to. E como so, muito mais adjetivo, geralmente nós não vamos traduzir como to. Geralmente to não é uma boa tradução para muito. Temos dois vídeos no site que vocês podem olhar depois que explicam to bem, porque to é uma palavra problemática mesmo. Muitas pessoas erram usando to quando eles
não deveriam. Então, o que to significa é uma ideia. É que se você fala to mais adjetivo, você está dizendo que ficou tanto que agora causou um problema. Se fosse menos, seria tudo bem. Mas ficou excessivo e agora, por causa de ser excessivo, não é bom. Vamos falar com exemplos. Se falamos, por exemplo, she's too beautiful. O que isso quer dizer? Não quer dizer simplesmente ela é muito, muito bonita, muito, muito linda. Não. When you say she's too beautiful, a pessoa escutando tem que entender por quê. Porque você está falando, não é bom. Não é mais bom que ela é linda. Ela ficou tão linda que agora não é bom e é excessivo. Se fosse menos linda, tudo bem, mas ela passou do limite. Talvez porque ela é tão linda que ele não acha que ela vai ser fiel no relacionamento. Ela é tão linda que ela não é boa para aquele papel no filme, porque tem que ser uma pessoa mais normal, entendeu? Passou do limite e agora não é uma boa coisa. Se fosse menos, tudo bem. Vamos supor que falamos, por exemplo, aquela frase com Porto Alegre, que Porto Alegre, mas em vez de falar Porto Alegre is very cold in the winter, falamos Porto Alegre is too cold in the winter. Não estamos simplesmente intensificando cold e falando é muito, muito frio. Nós não estamos dizendo isso. Estamos dizendo, a pessoa que está dizendo isso de uma maneira subjetiva, está dizendo, se fosse menos frio, seria bom. Mas é tão frio que causa um problema para mim. Não quero estar lá. Se falamos, this food is too spicy, o que significa? Então, é diferente do que this food is so spicy. Falando this food is so spicy, estamos falando é muito picante e eu estou reagindo de uma maneira emocionada e entusiasmada sobre isso. É muito diferente do que outra comida. É so spicy. Estou surpreso sobre isso. Se falamos this food is very spicy, estamos simplesmente intensificando. É muito picante. Se falamos this food is too spicy, só quer dizer que a pessoa dizendo isso está dizendo se fosse menos picante, seria tudo bem. Mas passou do limite e agora não gosto. Para eu não gosto. Se é um escocês dizendo isso, ok? Não quer dizer, talvez o escocês não gosta de picante, de comida, não gosta nada de pimenta. Então, tem pouca pimenta, mas mesmo assim, para ele, it's too spicy, porque para ele passou do limite. Então, too é uma palavra relativa, quer dizer, para aquela pessoa, passou do limite, se fosse menos seria tudo bem. Então, pessoal, so, very e too são palavras muito importantes em inglês. São palavras especiais que são usadas muitas vezes, todos os dias, mas são palavras diferentes, com nuances. Para entender realmente, você tem que entender as nuances de cada uma dessas palavras. É o que nós fazemos em nossa escola. Nós treinamos e martelamos todos os assuntos do nosso método, todas as coisas básicas que alunos realmente não entendem. Conosco, nós fazemos questão que aquele aluno aprenda. E se vocês estão interessados, vocês devem entrar em contato conosco. O número de contato fica na descrição do vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, por favor, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos que são sérios sobre aprender inglês. Mandem comentários e dúvidas, porque gostamos de responder. E, finalmente, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Obrigado. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!